A imensa maioria das pessoas de sucesso praticam o hábito da leitura, e em todos os casos esse hábito teve extrema importância no seu desenvolvimento. Nesse vídeo vamos te ensinar a desenvolver esse hábito para alavancar seus conhecimentos. Nós somos os RD Brothers e se você quer continuar se desenvolvendo, se inscreva no nosso canal para não perder nenhuma dica. Primeiramente, você tem que entender o porquê ler. Ler, um dos objetivos é desenvolver o senso crítico e desenvolver uma capacidade também de criar conexões entre informações no seu cérebro. E o que isso significa? Quando você está lendo um livro específico sobre determinado assunto, aí depois você migra para outro determinado assunto que seja um tema relativamente diferente, automaticamente o seu cérebro está criando conexões entre os dois assuntos para fazer com que você desenvolva cada vez mais criatividade e assim ter uma visão um pouco mais ampla, uma visão de mundo um pouco mais ampla do que você tinha antes de ler essas referências. E claro, isso vai trazer outros benefícios também, 100% das vezes para o funcionamento do cérebro. E o cérebro, obviamente, rege tudo que a gente faz na nossa vida. Então ele vai aprimorar algumas áreas do nosso cérebro relacionadas ao senso crítico, vai aprimorar algumas áreas do nosso cérebro relacionadas à criatividade, justamente por causa dessa variedade de informações que a gente vai ter. Ou seja, para simplificar, a leitura ela sempre terá aplicabilidade em todas as áreas da nossa vida. Por isso ler é tão importante e faz a diferença na vida de todas as pessoas. Muitas vezes, somos motivados a iniciar o processo de leitura por livros relativamente mais complexos, como livros clássicos que são obrigatórios até para fazermos algum vestibular ou alguma prova em específica. Isso, muitas vezes, pode nos causar um certo trauma com relação à leitura e te bloquear a realizar esse estímulo e ter esse hábito no seu dia a dia. Uma forma interessante, uma dica interessante para você começar a ter o hábito da leitura é procurar livros na qual você se identifica, na qual você gosta. Então, ler aquele livro cujo gênero vai de acordo com o seu gosto, com sua preferência. Essa é uma forma mais eficaz de você iniciar o processo de leitura de livros. E encontrar o estilo de livro que você gosta de ler, ele vai ser importantíssimo para todo o seu futuro como um leitor. Justamente porque isso vai criar na sua cabeça uma conexão positiva com a leitura. Se você, por exemplo, quiser começar a ler com obras difíceis, às vezes Machado de Assis, Dante Alighieri, alguns livros literários que têm por natureza uma linguagem mais difícil de interpretar, um vocabulário mais complicado, isso realmente vai traumatizar a sua leitura e você vai realmente achar que ler é chato, que ler é difícil demais. Por isso, encontre o gênero, encontre o tipo de livro que você prefere do seu gosto para você iniciar esse hábito e depois progressivamente, se você quiser, é claro, mas ir experimentando literatura, textos diferentes, porque depois que você estiver habituado a fazer essa prática, você vai ter mais facilidade a experimentar outros tipos de texto e também você pode ir em uma biblioteca, em uma livraria e ficar horas procurando aquela literatura, aquele tipo de livro que você realmente gosta, para que você comece com algo que te faça bem de fato. Se a gente for pensar, ao longo dos anos, a gente a cada dia é podado em relação à leitura. Então temos que tentar aprender a ler como crianças. Por quê? As crianças, no seu desenvolvimento, elas têm uma imaginação muito ampla. E isso vai sendo perdido conforme a gente vai crescendo, pelo tanto de nãos que a gente recebe ao longo da vida. E isso acaba nos podando, tanto em relação à leitura, quanto em relação a diversas outras coisas que não vem ao caso citar. Mas falando especificamente da leitura, como a gente já cria alguns traumas de infância com relação a essas leituras mais complexas, mais difíceis que são impostas na escola, lá na frente a gente vai ter essa dificuldade de criar esse hábito de leitura. A
partir do momento que você está tentando iniciar esse processo, que você já começou há um certo período ler determinados livros, você começa a criar uma conexão, uma imaginação um pouco mais aflorada no seu cérebro, e assim você começa a interpretar um pouco melhor os conteúdos e aí sim fazer as conexões necessárias para você obter aqueles aprendizados. E se você não sabe por onde começar a ler, inicie pelos best-sellers, justamente porque esses livros, eles naturalmente atraíram uma maior quantidade de pessoas. Sendo bons ou não, depende obviamente do livro, mas são livros que agradaram mais gente. E se você começar por eles, você vai ter mais chances de ter facilidade em começar esse hábito, depois migrando para aquilo que você naturalmente, ao passar do tempo, vai se identificando melhor e assim tendo mais facilidade de praticar a leitura. Complementando essa dica, você não precisa terminar de ler todos os livros que você começa. Por quê? A gente tem aquilo na cabeça de que eu comecei a fazer alguma coisa, eu preciso obrigatoriamente terminar. Então comecei a ler aquele livro, não, eu tenho que terminar, tenho que ir até o final. Isso acaba tornando isso maçante na nossa cabeça e a gente vai procrastinando cada vez mais. Então a tendência da gente ler menos aquele livro a cada dia é maior. Por quê? A gente não está gostando daquele conteúdo. Eu peguei um livro aqui e falei, nossa, esse conteúdo não está me agradando, mas eu vou me dedicar até terminar. Não necessariamente isso. Você pode, sim, li aqui 10, 15 páginas desse livro, não gostei, não está no meu agrado. Eu vou pegar e partir para outro livro. Para aí sim tentar encontrar ali o livro no qual eu vou me adaptar melhor. E até você se adaptar ao hábito da leitura, uma outra questão que pode influenciar negativamente nessa efetivação do hábito é o tempo que você vai gastar lendo. É natural que no começo você só consiga focar e só se agrade lendo por pouco tempo, às vezes por 10, 15 minutos que seja. Porém, isso é natural e você tem que procurar aumentar o seu tempo de acordo com o quanto aquele hábito está enraizado em você. Ou seja, quando você estiver começando esse processo, então comece com tempos pequenos, comece com aquilo que te agrada, com aquilo que você naquele momento se sente confortável e ao longo do tempo você vai aumentando essa quantidade de minutos e até de horas que você está lendo por dia. E assim, como que eu identifico qual é a quantidade adequada que eu consigo ler? É basicamente aquela velha história. Eu estou conseguindo ler aquele momento e focar exatamente naquele texto que eu estou lendo? Ou seja, lê 2, 3 frases e põe na cabeça, o que eu acabei de ler? Se você conseguir lembrar, quer dizer que você ainda está concentrado e focado naquele livro. Agora, se você perceber que você está lendo aquela frase e automaticamente está pensando em várias outras coisas na sua cabeça, aquele conteúdo não está sendo introduzido, não está sendo aprendido por você. E uma outra dica é, reserve um tempo para ler, porque você tem que colocar dentro da sua agenda, do seu calendário, aquele momento em que você não vai ter distrações, em que nada vai poder afetar a qualidade da sua leitura. Se você colocar o momento da sua leitura em um horário em que você sabe que você vai ter distrações, porque muitas vezes vai ter gente na sua casa e vai te atrapalhar, ou porque você vai estar em um lugar que tem muito barulho, todas essas situações contam e por isso você tem que adequar o horário específico e ideal que você vai começar e terminar essa leitura. Uma outra dica é você tentar colocar sempre no mesmo horário, todos os dias, esse momento da leitura, porque assim como a leitura vira um hábito, os horários também viram hábitos. E se você coloca esse horário específico só para ler, o seu cérebro vai acostumar com esse horário e vai te proporcionar naturalmente um estímulo à leitura. É basicamente você entender que deu aquele horário, o seu cérebro já está pré-programado para naquele horário você ler aquele livro que você selecionou. Uma outra dica
é você começar a ler resumos de livros, para ver o que você está mais se adaptando, o que você está gostando no início, e aí sim, partindo disso, você selecionar os livros de sua escolha. E se você gostou do vídeo, curta, compartilhe e deixe aqui nos comentários qual foi ou será o seu primeiro livro. Até o próximo vídeo.